Evangelho de Mateus, capítulo 7. Boa noite a quem eu não disse ainda boa noite, né? Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus vem ensinando seus discípulos e a sua igreja. Nós ouvimos Jesus dizer que entrai pela porta estreita, larga é a porta, perdição, entrai pela porta estreita, apertado é o caminho que conduz à vida. E aí nós fugimos daquela regrinha de porta larga, mundo, todas as coisas, porta estreita, o reino de Deus. E aí quando você chega, Jesus está chegando e chamando o povo a tomar uma decisão e fazer perguntas. Quando você ouviu da graça de Deus, misericórdia, seu amor, essa palavra, estas minhas palavras, disse Jesus. Quando estas minhas palavras chegaram ao seu coração, à sua vida, que tipo de pessoa você se tornou? Se você nunca ouviu da graça de Deus, da misericórdia e do amor, então você está ouvindo agora, e a partir deste momento, as responsabilidades, elas caem sobre você, sobre mim. Porque a partir de ouvir estas palavras, que tipo de pessoa nós somos, nos tornaremos? Perdição é a bestialização do ser. Perdição é quando o homem perdeu a imagem e semelhança daquele que o criou. Ao ponto daquele filho da parábola chegar ao ponto da bestialização, de chegar aos porcos. Ao ponto de Nabucodonosor cair o orvalho sobre ele e ele se tornar como um animal pastando com as jumentas selvagens. A minha Babilônia, que eu criei pelo meu poder, para minha glória. É quando nós nos tornamos o Deus da nossa vida. É quando você ouviu a voz de Satanás e sereis como Deus. E o que é vida? Vida é aquilo que você e eu nos tornamos a partir de que essa graça chegou até nós. Vocês eram assim, não são mais. Revestivos do novo, que segundo Deus é criado. Apocalipse capítulo 21. Eis que aquele que está sentado no trono, ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Escreve estas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Acautelai-vos, disse Jesus. Daqueles que quando você olha para eles parecem ovelhas, mas são lobos. Não se engane com a sua aparência. Não se engane com os resultados.
Não se engane com uma mensagem, com sinais e com milagres. Preste atenção no que eles falam e no que eles deixam de falar. Preste atenção na sua natureza. Eles falam do mundo, por isso o mundo os ouve. Cuidado. Examine as Escrituras. Conselho. Jesus vai chegando e afunilando o Sermão do Monte. E aí quando você vai ouvindo e vendo, lendo, sobre o que muitas pessoas eles dizem a respeito do Sermão do Monte de Jesus. Alguns dizem que Jesus ele falou aquelas palavras, ele ensinou o Sermão do Monte para contrapor a lei mosaica. Alguns dizem que Jesus, da mesma maneira que a lei mosaica era impossível de ser cumprida, Jesus também, no Novo Testamento, ele trouxe palavras e ensinamentos que não seria possível a nós. Mas quando nós lemos as Escrituras, Jesus diz assim: vocês se tornarão a luz do mundo e o sal da terra. Jesus, ele cria fielmente que os seus discípulos, que a sua igreja, tinham possibilidades de cumprir e de ser o que ele está ensinando. Jesus não ensinou algo que era impossível para nós. E quando você vai lendo as Escrituras e vai prestando atenção naquilo que Jesus ele vai nos ensinando, Jesus chega mais uma vez num ponto de colocar a nossa vida, um ponto de interrogação. Ou seja, creio que Jesus, ao chegar no final do seu sermão, ele está deixando claro aos seus ouvintes que é urgente, que é agora, que é para este momento a decisão a servir e a ouvir estas minhas palavras. Jesus está falando para pessoas que acreditam que têm ainda 30 anos de vida, 50, 60, 20. Pessoas que ainda estão firmadas e estabelecidas que amanhã eles levantarão. E aí Jesus está dizendo, estas minhas palavras que tenho pregado, elas são de urgência. Estas minhas palavras que eu tenho trazido ao coração de vocês, não é para que você fique pesaroso, não é para que você vá para sua casa e diga assim, ainda tenho alguns anos para tomar decisão por Jesus. Ainda tenho algum tempo para tomar essa decisão de servir a Jesus. Jesus está pregando para que os seus ouvintes caiam em si e pensem verdadeiramente que não há amanhã. Não há daqui a pouco. Não há semana que vem. Não há mês que vem. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada, ela é anunciada com um caráter de urgência. Se você acha que você ainda tem muitos anos ainda para tomar sua decisão, você pode estar
muito equivocado. Por isso Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, é o momento, é agora. Livro de Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Versículo 1. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Por favor, podem se assentar, fique à vontade. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus está olhando para aquelas almas, para aquelas pessoas que estão ouvindo Ele. Jesus está chamando eles a uma decisão de urgência. Até agora, vocês têm ouvido as minhas palavras. Até agora, eu tenho falado da graça de Cristo. A graça do Pai, essa graça que me enviou, essa graça que me trouxe aqui diante de vocês, essa graça que traz uma transformação da sua vida, mas não uma transformação da sua aparência, mas da sua vida. E aí no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, ou seja, estas minhas palavras. Estas minhas palavras que Jesus tem dito, ensinado à sua igreja e aos seus discípulos, visto que a muitos não aproveitou porque eles não ouviram de bom grado, eles não ouviram acompanhados de fé, para que essa palavra pudesse ser transformadora do seu ser, e não transformadora da sua aparência. Versículo 7. E aí entra a urgência da palavra de Deus, destas minhas palavras. De novo determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A urgência da palavra de Deus é para hoje, não é para amanhã. Não é para a semana que vem. Não é para você chegar na sua casa e fazer o cálculo. Eu preciso fazer a conta matemática de como tenho que servir a Deus. Quando será isso? Amanhã vou tomar essa decisão. Amanhã não nos pertence. Jesus queria falar para os seus discípulos
que a questão era hoje. Estas minhas palavras. Hoje. A urgência do reino de Deus na nossa vida, ela clama. Jesus, ao olhar para eles, ele diz: as minhas palavras. E as palavras que Jesus tem pregado, ensinado, elas não servem apenas para transformar a aparência de uma pessoa. Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Jesus não veio pregar para que pessoas mudem sua aparência. Porque quando Jesus ele prega e ele fala que aconteceu e houve duas construções, os construtores, a partir ali da areia, a partir da terra para cima, as casas, as construções, elas eram iguais. Se você chegar numa casa e você não viu fazer o alicerce, você não viu o construtor edificar a fundação, mas você chegar e ver duas construções para cima da terra, a aparência delas é igual, é a mesma coisa. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículo 47. E aí Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então Jesus está dizendo assim: a vida cristã, ela é de urgência e ela é estabelecida sobre o subjetivo. Fé não é expectativa que você tem de que Deus faça alguma coisa, porque as obras de Deus estão concluídas desde a fundação do mundo. E uma pessoa que deseja servir a Deus para que a sua situação mude, ele não quer servir a Deus. Ele quer que a situação mude. Quando você lê a carta de Paulo, ele diz assim: em toda e qualquer situação. Nós não somos servos de Deus para que Deus mude a chave. Nós somos servos de Deus em toda e qualquer situação. E Deus, ele trabalha aonde o homem, ele não vê. Ele trabalha dentro de nós. Ele trabalha o nosso interior. Ele trabalha o que está dentro de nós, a nossa natureza. Ele trabalha os fundamentos. Porque a sua casa, a sua vida, ela pode se parecer como todas as outras. Para cima da terra, tudo é igual. Mas Jesus está dizendo aquilo que está escondido. Aquilo que está lá estabelecido, firmado. Então a grande pergunta sobre as questões da nossa vida, sobre essa palavra que Jesus tem pregado, se você está esperando ou deseja um lugar que trabalhe apenas o seu exterior, não é a igreja de Jesus Cristo. Você precisa apenas de uma religião que mude o seu cabelo, dê algumas regrinhas para você viver,
coloque regras alimentares na sua vida. Diga para você divisão de anjos, culto de anjos, que são coisas da mente carnal, que diz Paulo aos Colossenses. Se você apenas precisa de uma religião para mudar alguma situação na sua vida, você precisa só de uma religião e não das minhas palavras. Porque Jesus não veio apenas para ressuscitar o Lázaro, curar o leproso, fazer o cego ver, o surdo ouvir e o coxo andar. Jesus veio pregar e ele diz: estas minhas palavras. A urgência nessa transformação. Mas transformação de aparência, você pode ir num programa da televisão que muda a sua aparência. Mas o que eles não podem mudar é o que tem dentro de você. O que eles não vão conseguir transformar é o seu coração. O que eles não vão conseguir transformar é a sua forma de pensar. O que eles não vão conseguir mudar é a natureza que você tem. Isso só pode ser transformado, remido, mudado por estas minhas palavras. E se você pensa que você tem muito tempo, quem não sabe quanto tempo tem pouco. Você não sabe quanto tempo tem, então você tem pouco tempo. E o tempo seu, o meu, é hoje. É por isso que nós lemos nas Escrituras, no livro de Isaías 53, que Jesus não tinha aparência nenhuma. Mas Jesus tinha a natureza do reino dos céus. Jesus era o reino dos céus manifestado ao coração dos homens. Lucas capítulo 11. Então Jesus chegou no final do seu sermão e disse para os homens assim: chegou o tempo. Versículo 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe no lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Então, se você é uma alma que já ouviu estas minhas palavras, e você já foi transformado pelas palavras de Jesus, então o seu interior é luminoso como uma cidade em cima de uma montanha. O seu interior, ele é luminoso, e os teus olhos são luz. O seu interior é luminoso ao ponto de iluminar as trevas deste mundo. Porque o reino de Deus que trabalha hoje na nossa vida, ele trabalha dentro de nós. Versículo 34.
São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam o quê? Trevas. Repara se o negócio não está de fora para dentro. Preste atenção na sua vida. Se aquilo que o reino de Deus tem chegado em você, não tem apenas mudado a sua aparência, alguns costumes, você se adaptou a algumas coisas, mas quando chega no ponto crítico, você descobre que você não está servindo a Deus. E aí você fica perdido, porque as coisas não vêm de dentro, mas são de fora para dentro. Aí não funciona. E você vai ficar com todas as suas dúvidas, com o seu coração pesaroso. Ou você pensa que você foi enganado, ou você acha que você não é mais nada, ou você então tem dúvida de tudo. Porque esse reino de Deus que trabalha hoje com urgência, estas minhas palavras, ele trabalha para a transformação da nossa vida. Então não é para você não beber, porque crente não bebe. Não é para você não prostituir, porque crente não prostitui. É porque o Filho de Deus não faz isso. É porque agora o reino de Deus está dentro de mim. E eu não trabalho apenas a minha aparência. Eu trabalho aquilo que me transforma. E Deus vai trabalhando em nós e através de nós. Jesus foi ensinando a sua palavra aos seus discípulos. Foi falando, pregando. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A palavra de Deus é urgente. É para hoje. Não é para que você tome a sua decisão daqui a alguns dias. Não sabemos se temos ainda alguns dias. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus, ao falar sobre este reino, Ele diz ao coração dos homens que se eles não nascerem de novo, eles não podem ver e nem entrar no reino. Se eles não se tornarem novas criaturas, novas pessoas, não mais aquelas pessoas movidas por este mundo, por si mesmas, pelas suas próprias vontades e desejos, mas almas que agora, estas minhas palavras chegaram na sua vida e no seu coração, e agora o reino de Deus, Ele tomou posse da sua vida. E agora você está ouvindo estas minhas palavras.
Evangelho de João, capítulo 3. Jesus, ao falar desse reino, ele diz assim a Nicodemos: versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. E por que que muitas almas não estão vendo o reino de Deus? Talvez porque nós estamos mais preocupados em mostrar a nossa aparência do que o novo nascimento. Porque talvez nós estamos mais preocupados em ensiná-las a guardar dogmas de religião do que falar para elas de uma nova vida, de um novo ser, de uma nova criatura. Nicodemos falava com Jesus. E Jesus disse que ele não podia ver o reino de Deus. Versículo 5 do capítulo 3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Não vai identificar, não vai entrar, não vai saber ver as pérolas do reino de Deus, não vai conseguir discernir o que é sabedoria de Deus e o que é sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus não é a aparência do mundo. Você não encontra um filho de Deus por aparência. Romanos capítulo 8. Paulo, ao escrever sobre isso, ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 14. Você vê uma pessoa de uma maneira e você fala, olha, aquela pessoa ali é crente. Será? Assim também caiu o Samuel. Quando ele olhou a aparência e não era nada daquilo. E aí Deus nos ensina lições preciosas. Eu não vejo como você vê. Eu não olho como você olha. Eu não julgo como você julga. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual dizemos, clamamos, Abba, Pai. Você não recebeu um espírito para ser salvo hoje e perdido amanhã. Você não foi selado com o Espírito Santo para que você vivesse com medo de que amanhã você não vai para o céu.
você recebeu um Espírito ao qual nós clamamos, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Então você não identifica pessoas por aparência. Você identifica pessoas que são filhos de Deus, porque um espírito testifica com o outro. A palavra de Deus, ela é urgente, hoje. E ela trabalha o nosso interior. Quem nós somos? Não muitas vezes a nossa aparência. Não caia nessas ciladas. Muitos servos de Deus se enganaram com aparências. 1 Samuel, capítulo 15, para nós encerrarmos. O que ouve estas minhas palavras, disse Jesus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se você acha que reino de Deus são coisas da carne, obras de fora para dentro, você se enganou. O reino de Deus são obras espirituais de dentro para fora. O Saul queria fazer um culto espetacular para Deus. Poupou ovelhas, bois. Mas isso não é bom, pastor? Não. Porque Deus não quer saber disso. Sabe o que Deus quer? Verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que lhe obedeça a sua palavra? A estas minhas palavras. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, o atender melhor do que gordura de carneiros. O que Deus não quer é que apenas no dia de culto você venha prestar um cultão para Deus. O que Deus quer é que você obedeça. O que nós não entendemos é que culto não é de quinta-feira à noite e domingo à noite. Culto é quando você levanta de manhã. Aí começa o culto. O culto termina quando você vai se deitar.
Quinta e domingo, nós nos reunimos. Mas culto começa cedo quando você acorda. Termina quando você vai repousar para o descanso. Isso é o que Deus quer. Jesus podia olhar para todas aquelas almas que ele estava pregando. Se vocês não ouvirem estas minhas palavras, vocês continuarão sendo o que são. A urgência é hoje. Que Deus nos abençoe. Ao ouvirmos as suas palavras,